essa é basicamente a compreensão do que é a tal da lei da escassez. E aí, a partir da escassez, vão surgir, portanto, problemas econômicos básicos. Então, você tem recursos limitados e você tem necessidades ilimitadas para serem atendidas. Você tem aqui algumas perguntas básicas, alguns problemas básicos que precisam ser atendidos. Vamos ver aí esse tópico agora sobre problemas econômicos básicos. Nas bases de qualquer comunidade, podem até ser comunidades ricas, como a gente já falou, ou as pobres, você sempre vai encontrar uma tríade de problemas econômicos apresentados no quadro ponto 1. Então aqui houve uma aglutinação para termos 3 questões. Então, o que eu vou produzir quanto? Né? Então, quais produtos deverão ser produzidos nessa economia com recursos escassos? Carros, cigarros, café, vestuário, entre outros. E em que quantidades deverão ser colocados à disposição dos consumidores? Então, o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir? Como que eu vou produzir é a segunda questão. Ou seja, quais são as técnicas produtivas que eu vou usar? Mais capital, mais recursos naturais, mais trabalhadores. Então, por quem serão os bens e serviços produzidos? Quais são os recursos que eu vou utilizar neles? E de que maneira o processo técnico eu vou produzir? E para quem produzir? Ou seja, fatalmente determinar para quem eu vou distribuir esse bem. Então, para quem se destinará a produção, fatalmente, claro, normalmente na economia capitalista, para aqueles que têm renda. Então, se eu tenho escassez, recursos limitados, necessidades ilimitadas, e aqui no meio eu tenho a escassez, porque essa equação não fecha, eu preciso de muita coisa e tenho pouca, eu vou ter que determinar o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. É muito fácil entender que se os recursos utilizados eles fossem limitados, o que, quanto, como e para quem não seria um problema, não existiriam essas perguntas, esses problemas básicos. Mas na realidade, existem ilimitadas necessidades, ilimitados recursos disponíveis e limitadas técnicas de fabricação, ou técnicas de fabricação diferentes entre vários países. Então, baseada nessas restrições, a economia busca estudar. Por quê? Porque essa sociedade tem que optar dentre os bens que serão produzidos e entre os processos técnicos, inclusive os recursos de produção, os insumos produtivos que utilizará, inclusive os processos técnicos capazes de transformar os recursos escassos em produção. Então, por exemplo, sociedades mais atrasadas, elas não têm recursos e nem processos técnicos para produzir, por exemplo, determinados medicamentos. Então, elas não vão conseguir produzir aquele determinado medicamento porque ela não domina certas técnicas de produção ou ela não tem os recursos necessários para produzir. Então, você tem um problema, um problema econômico básico de escolha que as sociedades precisam fazer. Agora, veja esse subtópico, por exemplo, opções tecnológicas. Então, ainda dentro dessa escassez, a escassez vai me gerar os problemas econômicos básicos, o que, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. E aí eu vou ter as opções tecnológicas dessa sociedade. Ou seja, aí aqui nascem os primeiros conceitos, até utilizando gráficos matemáticos, né? É tradicional nos livros de economia. Por exemplo, compreender os conceitos de curva de transformação e os conceitos ligados, ou o conceito ligado aos custos de oportunidade, ok? Então vamos dar uma olhada no que temos aí nessa subseção. A análise conjunta da escassez dos recursos e das ilimitadas necessidades humanas conduz à seguinte conclusão. Então a economia é uma ciência ligada a problemas de escolha. Então, esse é um problema sempre clássico na economia. A economia tem que escolher. Aquela sociedade tem que escolher. Recursos limitados, necessidades ilimitadas, problemas postos, você tem que fazer escolhas. Com a limitação do total de recursos capazes de produzir diferentes mercadorias, impõe-se, portanto, o desafio da escolha para a produção
entre as mercadorias que serão relativamente escassas. Como eu falei, vão ter países que não têm condição de escolher produzir remédios, ou não têm opção de, por exemplo, produzir determinadas tecnologias. Então ela vai ter que escolher entre aquilo que ela tem recurso e capacidade de produção. Mas mesmo assim ela terá que escolher. Para melhor entendimento, suponha uma economia em que exista um certo número de indivíduos, certa técnica de produzir, certo número de fábricas e instrumentos de produção e um conjunto de recursos naturais, terra, matérias-primas e outros. Considerem-se todos esses dados como constantes, isso é, eles não vão se alterar durante a nossa análise. Então veja, ao decidir o que deverá ser produzido e como deverá ser produzido, o sistema econômico, então, terá realmente decidido como alocar ou distribuir os recursos disponíveis entre as milhares de diferentes possíveis linhas de produção. Então, quanta terra eu vou destinar para produzir café, quanta terra eu vou destinar para pastagem, quantas fábricas eu vou produzir camisas ou quantas eu vou produzir automóvel. Então, analisar todos esses problemas simultaneamente é por demais complicado. Então, para simplificar as coisas, claro, no mundo onde as economias produzem milhares, para não dizer milhões de produtos diferentes, você precisa escolher. Então, metodologicamente, e didaticamente, para simplificar, a economia sempre faz o estudo em que nós vamos supor que existem somente dois bens econômicos nesta economia e dois bens econômicos deverão ser produzidos. Então, vamos supor que essa economia tem que escolher entre produzir camisas e produzir carros. Haverá, então, sempre uma quantidade máxima de carros ou camisas que esse país, essa economia, anualmente conseguirá produzir quando todos os recursos forem destinados à sua produção e nada à produção do outro. Então, se esse país tem duas opções, produzir camisas ou produzir carros, se ela aloca todos os recursos para produzir camisa, ela produzirá X milhares de camisa e 0 de carro. Ou ela pode colocar todos os seus recursos para produzir carros e 0 para produzir camisas. Então, o total exato vai depender da quantidade e da qualidade dos recursos produtivos existentes na economia e, claro, do nível tecnológico com que sejam combinados, sobretudo capital, trabalhos, insumo e por aí vai. Mão de obra. Então, há várias variáveis. Aqui nós estamos apenas vendo um conceito geral, claro que sem muito detalhamento, é o primeiro capítulo, mais à frente esses conceitos vão ser construídos com mais detalhamento. Evidentemente, fora das quantidades máximas, existem, portanto, infinitas possibilidades de combinação entre carros e camisas a serem produzidos conforme a tabela 1.1. Então, se a gente ver aqui na tabela 1.1, nós vamos ver aí como é que se constrói, portanto, esse dilema. Então, recursos escassos, necessidades limitadas, a sociedade precisa decidir o que produzir, precisa fazer uma escolha. Então, para simplificar didaticamente aqui num livro, enfim, para que você compreenda o conceito, a gente bota duas opções, carros e camisas. Então, vamos supor, ou se a empresa produzir só carros, produzirá 150 carros e nenhuma camisa. Ou vai produzir 50 camisas e nenhum carro. Então, note que esse país ele tem mais competência para produzir mais carros, 150, tem a competência de produzir 150 mil carros ou 50 milhões de camisas. Aqui estão os valores em milhões e em milhares. Eu não tinha observado. Então assim, essa economia pode escolher produzir 150 mil carros, ou pode escolher produzir 50 milhões de camisas. Ou pode fazer várias combinações, como por exemplo a D, pode produzir 90 mil carros e 30 milhões de camisas. Então, aqui há uma divisão dos recursos, ou seja, a escolha está sendo entre os dois produtos, um pouco daqui, um pouco dali. Claro que isso depende de demanda, depende de uma série de fatores, depende de se esse país tem trabalhadores qualificados, etc. Mas essa tabela já lhe dá uma noção visual e numérica deste objeto de estudo da economia, dos problemas econômicos básicos e da questão da escolha.
Então essa tabela já mostra, dá uma olhadinha aí com calma, pode parar o vídeo e depois você vai seguindo, onde aqui você tem a primeira percepção de que uma determinada economia vai fazer escolhas entre vários produtos, neste caso aqui 2 produtos, e aí vai fazer, né? Lá, pode produzir agora 70 mil carros e 40 milhões de camisas. Então pode aumentar mais de um, mais de outro. Então, de acordo com a figura 1.3, ao unir os pontos, obtém-se a chamada curva das possibilidades de produção. Então, todos os países têm a sua curva de possibilidade de produção, ou seja, seria uma curva, ou neste conceito é uma curva que vai revelar, ou curva de transformação, que vai revelar diante das condições produtivas daquele país, a combinação do que aquele país é capaz de produzir. Neste exemplo visual, com apenas 2 produtos, vai mostrar lá o que a gente viu na tabela. Então você tem aqui no eixo camisas, você tem no outro carros. E aí você tem essa curva, portanto, essa curva representa o limite produtivo desse país em alocar recursos para produzir esses 2 bens. Ok? Então veja, à medida que se passa do ponto A para o ponto B, do ponto C para o ponto do ponto B para o ponto C e assim por diante até chegar no ponto F, em que carros estarão se transformando em camisa, é óbvio que você aqui pode fazer várias escolhas nessa curva. Então aqui é o limite. E parte-se do pressuposto também na economia de que a economia, os recursos, eles sempre estão todos alocados, porque o ideal da economia eficiente é que todos os trabalhadores estejam trabalhando, todas as máquinas estejam operando, todos os recursos estejam sendo aproveitados. Essa é a ideia de uma economia eficiente. É óbvio que a transformação não é física, mas sim transfere-se recursos de um processo de produção para outro. Essa transferência, quando eu produzo agora mais camisa e menos carro, é um processo de que você desloca trabalhadores para outra produção, você utiliza instalações para produzir outro produto e não aquele que você deixa de produzir, e assim sucessivamente. Então, aqui já tem, que é o que a gente comentou hoje, a teoria econômica, ela claramente faz uso, por exemplo, de um ferramental matemático. Então, além da tabela aqui, né? Então aqui a gente viu uma tabelinha simples que mostra isso de maneira também visualmente simples, mas a gente tem também a opção da figura, que seria um gráfico, né? Onde você claramente pode observar os dados dessa tabela mostradas numa figura matemática, que é o plano cartesiano, e que ele vai nos acompanhar aí por quase todo o livro por todo esse manual de economia, ou qualquer livro de introdução à economia. Aqui você tem um plano cartesiano, você vai sofisticando, ele pode ser usado tanto para análise micro, para análise macro, enfim, é uma ferramenta muito utilizada e indispensável para você começar a entender os primeiros conceitos de economia, ok? Vamos continuar aqui então. A curva de transformação representa um importante fato. Então veja, é uma economia no pleno emprego. Uma economia no pleno emprego precisa sempre, ao produzir um bem, desistir de produzir um tanto de outro bem. Então, voltando aqui ao gráfico que a gente já viu, essa linha, portanto, essa curva, portanto, de transformação da produção, significa a curva em que a economia está em pleno emprego, que eu tinha falado. Ou seja, as terras estão sendo utilizadas, as máquinas estão operando, os trabalhadores estão empregados. Ou seja, a situação em que a capacidade produtiva do país está sendo bem utilizada na produção de 2 bens. Então, pleno emprego é identificado como um conceito de resultado econômico e não de restrição física de recursos. Então, é um conceito econômico baseado
nos bens, é um conceito econômico baseado nas condições daquele momento de, por exemplo, pacote tecnológico, condições de produção e etc, 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 que aquele país pode alocar na produção de dois produtos. Não significa ainda uma restrição física total de recursos. É definido, portanto, uma situação em que os recursos disponíveis eles estão sendo plenamente utilizados na produção de bens e serviços, garantindo o equilíbrio econômico das atividades produtivas. Então, o pleno emprego de hoje pode ser diferente do pleno emprego daqui 5 anos. O pleno emprego, portanto, é utilizar os recursos que estão disponíveis plenamente na produção de bens e serviços. E como você precisa nessa situação, você precisa desistir de produzir um tanto de outro bem para produzir esse bem. Então significa que toda vez que você se desloca ao longo dessa curva de transformação, você está tendo que escolher entre produzir camisas ou produzir carros, justamente porque você está no pleno emprego. Então, para produzir mais de um, você vai ter que abrir mão de produzir o outro. Aparece aqui a chance de definir um dos conceitos mais importantes da economia, veja, que é o chamado custo de oportunidade. Tome-se o exemplo das camisas e dos carros. Devido à limitação de recursos, os pontos de maior produção aparecem sobre a curva de transformação. Então, os pontos A, B, C, D, todos aqueles pontos em cima da curva são os pontos de maior produção, os pontos em que a economia está no seu pleno emprego. Para a fabricação só de carros, A estar-se-ia sacrificando toda a produção de camisas. Então, você produz tudo de carro e nada de camisas. Logo, o custo de oportunidade corresponde, então, exatamente ao sacrifício do que se deixou de produzir. Ou, em outras palavras, é o custo ou a perda do que não foi escolhido, e não o ganho do que foi escolhido. Então, o custo de oportunidade é aquilo que eu perco, é aquilo que eu abro mão do que não foi escolhido. Percebe? E não daquilo que eu ganho. Então, vamos lá, de forma prática. Então, se eu tivesse, portanto, no ponto B, em que eu produzo 140 carros e 10 camisas, claro que aqui é em milhões e mil, e passasse para o ponto C, 120 carros e 20 de camisa, o meu custo de oportunidade, então, não é mais 10 de camisa, é menos 20 de carro. Então, para produzir mais camisas, o meu custo de oportunidade foi 20 mil de carros. Então, o custo de oportunidade, nesse caso, seria o sacrifício de deixar de produzir 20 mil carros. De uma forma geral, ele é o sacrifício de se transferirem os recursos de uma atividade para outra. Resumindo, as condições básicas para a existência do custo de oportunidade são, portanto, de que os recursos eles são limitados. Então, para que exista um custo de oportunidade, os recursos eles são limitados. E o pleno emprego dos recursos. O que acontecerá se houver desemprego geral de fatores, como, por exemplo, homens desocupados, terras inativas ou fábricas ociosas? Inclusive, o pleno emprego é o que boa parte das economias buscam. Buscam que os seus trabalhadores tenham um emprego, que suas terras estejam ocupadas e produtivas e que as fábricas e que as instalações produtivas estejam funcionando. Se você tem, portanto, o oposto, que é o desemprego, significa homens desocupados, terras inativas, fábricas e máquinas ociosas. Então, o que acontece nessa situação? Para esse caso, os pontos de produção não se encontrarão sobre a curva de transformação. Então, lembrando que essa curva, portanto, essa linha amarela que passa sobre ela, nos pontos A, B, C, D, E, F, significa nessa curva
que a curva de transformação de produção está no seu pleno emprego. Está no seu pleno emprego. Mas, sim, então veja, para o caso do desemprego, os pontos de produção não se encontrarão sobre a curva de transformação, porque na curva de transformação, pleno emprego. Mas sim, em algum lugar dentro da área limitada pela curva e pelos eixos coordenados. Então, por exemplo, pode ser o ponto P dentro da área, conforme a figura 1.4. Então, enquanto a curva revela os pontos em que a economia está no seu pleno emprego, usando os seus recursos disponíveis plenamente, qualquer ponto abaixo dessa curva, portanto, dentro dessa curva, como este ponto P, aqui significa que existem recursos desempregados ou recursos ociosos. Podem ser trabalhadores, podem ser terras, podem ser máquinas, podem ser instalações, podem ser ferramentas, podem ser qualquer insumo necessário à produção. Então, neste ponto P, você tem o desemprego dos recursos. E no ponto C, você tem o pleno emprego dos recursos. Na produção P, significa lá 100 mil carros e 15 milhões de camisas. É possível mover para o ponto C apenas inserindo os recursos ociosos a trabalhar, aumentando a produção de carros e de camisas a um só tempo. Então, nesse ponto P, como você tem recursos desempregados, aqui não existem custos de oportunidade. Por quê? Porque para que eu possa me deslocar do ponto P para o ponto C, eu preciso apenas botar os recursos para operarem. E nessa situação eu posso aumentar a produção de camisa e posso aumentar a produção de carro, apenas colocando os recursos ociosos para trabalhar. A um só tempo. Então aí eu vou aumentar a quantidade de carros produzidos e a quantidade de camisas. Eu não vou ter custo de oportunidade. Nessa situação, eu não vou necessitar, por exemplo, abrir mão de um produto para produzir mais do outro. O custo de oportunidade para o ponto P, portanto, é zero. Porque não há sacrifício nenhum para se produzir mais de ambos os bens. Ok? E agora, o que acontece quando ocorre uma mudança nessa curva de transformação? Portanto, o que acontece quando ocorre um deslocamento dessa curva de transformação? Então, mudanças na curva de transformação. Se os conceitos começarem a ficar, digamos assim, confusos, você começar a embaralhar, volta a videoaula, anota, passa a aula o mais devagar possível, vai anotando, pontuando, parando o que for necessário para que a compreensão fique clara, ok? Variações nos fatores que são considerados constantes, como a gente viu lá anteriormente, sobretudo no curto prazo, determinarão um deslocamento da curva para a direita. Então veja, primeiro, quanto maiores forem as disponibilidades de recursos produtivos na economia, mais a curva vai se afastar da origem, conforme a figura 1.5. Então, veja só, neste ponto está a origem aqui, a origem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Ozinho. Então, quanto mais afastada a curva, significa que essa economia tem mais condições de produção. E quando ocorre, portanto, esse deslocamento em que a curva sai dessa posição e sobe para uma posição superior, significa que foram disponibilizados mais recursos produtivos. Ou seja, a tecnologia, utilizando uma expressão agora mais econômica, a tecnologia de produção nesse país, né, as condições de produção, elas melhoraram.
Então, isso pode ter sido mudança tecnológica, tipo um fluxo migratório aumentou a quantidade de trabalhadores, o país encontrou, sei lá, uma mina de minério que agora faz com que o minério no país fique mais barato, sei lá, para a construção de edifícios. Então, esse deslocamento significa a disponibilidade de mais recursos produtivos da economia, ok? Então, isso pode acontecer, e é o que vem acontecendo historicamente no mundo. Segundo, variações tecnológicas iguais para os processos de produção dos dois bens deslocarão a curva para a direita e paralelamente, como mostra a figura 1.6. Então, novamente, você tem a origem, melhora a capacidade de produção, você, portanto, está usando os recursos disponíveis, né, com mais produtividade, né? Então, você está permitindo com que você produza mais bens utilizando uma tecnologia diferente. Se a variação tecnológica for maior para o processo de produção do bem Y, maior será o deslocamento em relação a esse eixo, de acordo com a figura 1.7. Então, veja, tanto a figura 1.6 como a figura 1.5, aqui há um deslocamento em ambas as produções. Mas, claro, você pode ter nesta curva um deslocamento um pouco diferente. Ou seja, você pode ter a situação em que um determinado bem, como aqui o caso do bem Y, você teve um deslocamento, né, com um giro maior para este bem, porque as condições, os recursos disponíveis, a tecnologia, ocorreu uma grande transformação neste setor produtivo que, consequentemente, faz com que a produção neste setor aumente, ou na produção deste bem, aumente muito mais do que na produção de outro bem. Então, isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer na economia. Podia ser com o X também. Então, você aí faria um deslocamento com uma espécie de giro, você abriu o ângulo dessa curva e aí, consequentemente, você vai produzir mais bem. Então, você se desloca para esta curva, onde o custo de oportunidade de produzir mais bem Y melhora, né? Então, ou melhor, aumenta, né? No sentido de que, se você quiser produzir mais X, você vai abrir mais mão de Y, ou seja, vai aumentar a quantidade de Y que você vai abrir mão. Então, essas são as primeiras curvas bem introdutória de economia, que estão colocando aí o conceito de curva de transformação, que vai revelar, portanto, os recursos limitados, como um país aloca os seus recursos, neste caso, didaticamente, para ficar mais simples, como o país aloca os seus recursos na produção de dois bens. Então, consequentemente, você tem a situação em que você tem que escolher, você tem um custo de oportunidade, você tem o deslocamento e o giro dessas curvas. Enfim, aqui você está aprendendo digamos assim, o pontapé inicial do uso desse ferramental matemático, que são os planos cartesianos, e, consequentemente, como eles funcionam dentro da análise econômica, ok? Vamos agora aqui a este subtópico, custos crescentes, antes de avançarmos para o problema da organização econômica. A razão de a curva de transformação ser decrescente deve-se justamente ao fato de os recursos disponíveis serem limitados. Portanto, estando no pleno emprego, você terá que fazer a escolha. Por isso que a curva ela é decrescente. Então, cresce de um lado, decresce do outro. O formato da curva mostra que decrescem a taxas crescentes. Isso significa que a substituição entre quantidade dos dois bens se torna cada vez mais difícil. Isso quer dizer, portanto, que à medida que se está consumindo ou produzindo pouco de um bem, o sacrifício de consumir ou produzir menos ainda é muito grande.
Por exemplo, quando você lá no primeira curva de transformação, você passa do ponto B para o ponto C, ganham-se 10 milhões de camisas e sacrificam-se 20 mil carros. Agora, quando você passa do ponto D para o ponto E, ganham-se 10 milhões de camisas, porém sacrificam-se 40 mil carros. Então, se a gente volta lá no gráfico, se você voltar o vídeo e voltar o gráfico ao primeiro gráfico, né? Vamos fazer aqui apenas esse exercício rapidinho. Aqui. Então, quando você passa do ponto D para o ponto E, veja como o sacrifício é maior. Você vai abrir mão, você vai trocar, produzir mais 10 milhões de camisas, só que você vai perder uma quantidade grande, uma grande quantidade na produção de carros. Nesse caso, você vai sacrificar 40 mil carros. Esse fenômeno, então, aqui, ó, que é a substituição entre quantidade dos bens se torna cada vez mais difícil. Então, esse fenômeno dos custos crescentes surge à medida que se transforma em recursos adequados e eficientes de uma atividade para outra, em que eles se apresentam ineficientes e inadequados. Então, esse tipo de custo crescente acontece quando, por exemplo, você tem, por exemplo, um país mais pobre, em que, consequentemente, você leva trabalhadores mais qualificados para a área de produção de roupas, de camisas, e esses trabalhadores vão ser ineficientes ou inadequados naquele setor. Por isso, o custo, a perda é muito maior. Então, em países normalmente muito pobres, ou países em desenvolvimento, esse tipo de custo crescente ele é mais visível do que nos países mais ricos. Por quê? Porque quando você leva fatores de produção inadequados de uma área para outra, você começa a encontrar certos problemas produtivos. Assim, ao insistir somente na produção de camisas, será necessário recorrer aos soldadores de chapa de aço para passarem a pregar mangas de camisa, ainda que poucos consigam fazê-lo. Além disso, você vai tirar um profissional considerado industrialmente mais capacitado, que é o que mexe com chapas de aço, por exemplo, que produz um produto de alto valor agregado, que é um carro, para um serviço mais simples, em que ele vai produzir um produto de menor valor agregado. Essa é a razão de esperar a vigência da lei dos custos crescentes, ou pode ser também a expressão, a lei dos rendimentos decrescentes. Na maioria dos manuais de economia, a expressão que se usa é a lei dos rendimentos decrescentes, mas pode se chamar também lei dos custos crescentes. Então, lei dos custos crescentes ou a lei dos rendimentos decrescentes. Na maioria dos manuais de economia, se utiliza a expressão a lei dos rendimentos decrescentes, ok?